Olá, nesse vídeo vamos fazer uma breve abordagem do processo que levou ao aparecimento da força de trabalho no mercado como massa ampla de trabalhadores livres despossuídos. Esse processo sucede historicamente em vários lugares, mas o foco aqui é a formação original do capitalismo a partir da Inglaterra. Será lá o lugar onde primeiro a Revolução Industrial ocorrerá, e a Revolução Industrial é um marco para o Marx, porque ela estabelece o modo de produção especificamente capitalista. Antes dele, nós temos capitalismo, mas num processo de transição. Então, aqui se situam as condições históricas da gênese da relação capitalista, que foi um processo de acumulação primitiva. Primitiva no sentido de original, prévia, distinta da acumulação de capital que vamos estudar dentro já do modo de produção capitalista estabelecido. Essa acumulação aqui é anterior e não se dá segundo as leis da produção de mercadorias, na qual há uma relação entre apropriação e trabalho. E aqui não, aqui nós vamos ver processos de acumulação baseados na força e na violência, que vão estabelecer duas condições fundamentais: a separação entre força de trabalho e meios de produção, basicamente a terra, aquilo que é o fundamento absoluto do modo de produção capitalista, essa separação, e por outro lado, a acumulação de uma massa de capital prévia, sobretudo a partir de transações mercantis, de comércio, e de comércio ultramarino, que vão formar o capital prévio que vai fazer deslanchar os negócios de manufatura e mais tarde a grande indústria com a Revolução Industrial. E esse processo se estendeu por séculos. Na Inglaterra, no final do século XV, a servidão já estava completamente abolida. Os camponeses haviam sido libertados e significava que a principal classe social do ponto de vista da dimensão demográfica era a dos camponeses pequenos proprietários rurais, e que estavam já envolvidos em transações de mercado, assim como o comércio interno e o comércio ultramarino se desenvolvia com as companhias de navegação, monopólios. E a partir daí, por um lado, dentro da Inglaterra, e no continente isso também vai acontecer de maneira semelhante, são usadas forças de coerção extraeconômica e violentas para expropriar os camponeses. Então, a acumulação primitiva é um processo de supressão da propriedade privada baseada no trabalho próprio. Separar a condição do trabalhador poder produzir para si, inclusive com a indústria doméstica, fazendo roupas e uma série de utensílios, separá-lo, tirá-lo da terra, para que inclusive emerja um mercado interno, para que a terra seja usada como objeto de comércio, como meio de produção, de maneira racional e com técnicas avançadas agrícolas, e desbaratando a condição prévia desses trabalhadores de acesso à terra e de vida em coletividade, com acesso a terras comuns que vão sendo todas privadamente apropriadas. Então, uma história de roubo e fraude, em que as terras da igreja e as terras do Estado são apropriadas por agentes privados, e que todo o direito feudal e o direito consuetudinário envolvido nas terras comuns foi posto por água abaixo. Então há, por um lado, na Inglaterra, expulsão dos trabalhadores, e, por outro lado, nas transações internacionais, o capital que se forma com o tráfico de escravos e na exploração das colônias vai se conectar com a indústria emergente de algumas cidades fora do eixo anterior da produção artesanal, que vão surgir como fábricas
manufaturas de grande escala e depois fábricas, à margem, né, dos controles que se situavam em cidades mais históricas da produção fabril. Então será um processo que envolve essa exploração das colônias. Na Inglaterra, no continente, essa massa de despossuídos teve que ser forçada ao trabalho, então há uma legislação sanguinária que leva a forçar o trabalho, e o Estado usa uma série de instrumentos que vão beneficiar a acumulação privada, como o caso da dívida pública, o sistema tributário, que vai passar a tributar os meios de subsistência, a tributação indireta, que também vai ser uma forma de expropriar e retirar poder aquisitivo dos trabalhadores, obrigando a condição de se oferecer no mercado de trabalho. Em cada contexto local, de acordo com as épocas históricas, a gente pode buscar o processo que originalmente dá origem à força de trabalho. Na América do Sul, tem que expulsar os índios, onde as coletividades são estruturadas, tá? Enquanto houve terra livre numa colônia como o Brasil, não era possível ter trabalho livre, tá? Se a terra era livre, o trabalho tinha que ser cativo. Aí, em 1850, a Lei de Terras torna as terras transacionáveis somente mediante compra e venda, e aí se abre o caminho para o fim da escravidão, mas as terras vão sendo apropriadas de modo bastante desigual. Claro que espaços há, por exemplo, a colonização dos Estados Unidos, nas colônias do norte, de colonização com pequena propriedade, o que torna a emergência do trabalho, do mercado de trabalho mais difícil. No Brasil, é Rio Grande do Sul e Santa Catarina que tem uma imigração associada à propriedade da terra, portanto, colonização, diferente dos imigrantes que vão para o café, que vão despossuídos, embora tivessem capacidades especiais, né, de onde vieram e certa cultura. O problema mesmo foi o que se fez com os ex-escravos, né, que foram largados à sua própria sorte, com uma mão na frente e a outra atrás. E o que se quer destacar aqui é que em qualquer processo histórico, né, e esse aqui que a gente tratou, ele é o processo original que leva a formação do mercado de trabalho na Inglaterra e prévio à Revolução Industrial lá. E esses processos vão se replicar historicamente, às vezes de forma não tão violenta, né? Mas estabelecendo as condições para que a relação capitalista possa operar. Uma das dificuldades do século XIX para a Inglaterra era fazer o capitalismo funcionar em regiões de colonização, tipo a Austrália. O capitalista ia para lá levando empregados, levando recursos, materiais, dinheiro, aí chegava lá em um mês todo mundo tinha sumido. Né? Claro, as pessoas iam arrumar suas terras e trabalhar por conta própria. Né? Aí descobriram que o capital era uma relação social e não as coisas que se levava lá para a colônia.